E aí, vamos estudar lição? Estamos aí, final de semana, de descansarmos nosso corpo, mas também de aprendermos espiritualmente. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje, roda a vinheta e vamos lá. Hoje, domingo, dia 14 de setembro, dia do nosso roteiro original, de estudarmos a Bíblia, lermos onde está realmente escrito e também estudarmos com as perguntas, refletirmos e respondermos elas. Então, essa história aconteceu em Betânia, na casa de quem? Simão. Quem era Simão? Simão o leproso, né? Conhecemos como Simão o leproso, que foi curado por Jesus da lepra. E aí ele convidou, né, uma forma de agradecimento a Jesus pelo seu ato de acolhimento e ato de milagre, né? E aí chamou muitas pessoas. Entre elas estavam Lázaro, Marta e Maria. E Maria presenciou o momento, né? Fez esse ato muito bonito perante Jesus. E a história principal está em Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. Está aqui para você ler, Lucas 7, 36 a 50, e conta toda a história aí, baseado na mensagem de Lucas. Então vamos lá para nossas perguntas de hoje. O que essa história nos ensina sobre a maneira como Jesus tratava as mulheres? As mulheres eram tratadas de forma doce e acolhedora, né? Jesus não disse assim, tipo, Maria, para, não faça o que você está fazendo nesse momento. Não. Igual Judas fez, né? Praticamente. Não, deixou fazer, né? Aquele ato. O que essa história nos ensina sobre a importância da humildade? A única pessoa que teve humildade aqui perante Jesus foi Maria. E aí nos mostra, né, o quão bom é se humilhar perante Deus, perante Jesus, né, para a remissão dos pecados. E Jesus fala que esse ato será lembrado de gerações em gerações, né? Será para a eternidade, porque é o que devemos fazer. Nós, como simples criaturas, temos que, na hora que encontrarmos com Ele, temos que celebrar, adorar, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? O que essa história nos ensina sobre gratidão? O que é gratidão? Gratidão é ser grato por algo, é ser agradecido, né? Ser compactado dentro do coração renovado, gratidão, né? Isso nos ensina essa história a agradecer a Cristo, a sua adoração, a quem tudo fez por nós. Porque Deus nos criou, Deus nos planejou, Deus nos instruiu, Deus quer que sejamos justos, eleitos e fiéis, e Deus quer que nós estejamos lá. Então, isso tudo tem que ser colocado como gratidão por nós. Maria, naquele momento, não pensou duas vezes e foi fazer aquilo. Um ato simples, poderia ser simples, mas que teve um impacto gigantesco. O que esta história nos ensina sobre o Evangelho? Nós sabemos que o Evangelho tem que ser pregado para todos de igual maneira, né? Não só para os fariseus que tinham mais conhecimento, né? Posso dizer assim, conhecimento da Bíblia, escritos, né? Isaías, Jeremias, Daniel e etc. Mas que não compreendiam o que era o Evangelho em si. Já Maria, que era um amigo de Jesus, né? Mas não tinha todo aquele conhecimento que os fariseus, Judas, Simão tinha, mas ela ouviu o Evangelho e com esse Evangelho ouvido, ela foi demonstrá-lo em maneira totalmente contrária ao que os outros poderiam fazer. Contraste esta história da perspectiva de Lucas com a de Mateus, Marcos e João, em que os relatos são semelhantes e que são diferentes. O que um estudo comparado revela sobre cada autor? Nós sabemos que praticamente todas as histórias ali de Mateus, Marcos, Lucas e João são iguais, aconteceram. Mas o importante é que um cumprimenta o outro.
E por isso que você tem que ler, ó. É Lucas 7, 36 a 50, Mateus 26, 6 a 13, Marcos 14, 3 a 11 e João 11, 55 a 57 e 12, 1 a 11. Teve uns que falam sobre Judas, né? Ali temos aí João, Marcos, Mateus, fala sobre Judas. E já Lucas não fala sobre Judas, entendeu? Tem alguns escritores que não falam o nome da mulher, mas tem outros que falam. Isso nos mostra aí o quanto que eles viveram longe, né, um do outro. Lucas, o médico, né, viveu ali no tempo de Paulo. E já Mateus estava com Jesus. Isso mostra a diferença, né? Outra pergunta. Escreva uma palavra para descrever os personagens da história. Jesus, o grande professor. Os fariseus, homens impiedosos. Maria, serva fiel. E Judas, eu coloquei aqui como preocupado com o dinheiro. Né? Então essas 4 palavras que revelam o que são. Então vamos lá para a nossa oração de hoje. Senhor, agradecemos mais um dia. Acredito mais com Jesus. Amém.